Eis que finalmente tinham vindo as férias. E com elas a possibilidade de fazer menos do que eu preciso fazer e mais do que eu quero fazer. Isso, é claro, dentro de determinadas limitações, que são limitações de diferentes naturezas. Então, tendo um universo de possibilidades à minha frente, o que é que eu resolvi fazer? Assistir o YouTube, é claro. Então eu fui assistir um vídeo de um dos meus canais favoritos e fui surpreendido por essa propaganda. Hoje é o melhor dia da minha vida. Volte à noite, o show é às 7. Aí! Uhul! Um dos poucos tipos de propaganda que eu gosto é trailer de filme. Eu acho um tipo de propaganda muito interessante. Tão interessante que às vezes eu vou assistir o trailer de um filme no YouTube e passa uma propaganda antes do trailer. Então eu vejo uma propaganda para poder assistir outra propaganda. O mundo é um lugar estranho. Enfim, eu fiquei muito interessado por assistir essa animação, Soul. E isso é por vários motivos. Em primeiro lugar, porque eu costumo me interessar muito pelas animações da Pixar. Em segundo lugar, porque o tema do filme me interessa muito. O personagem principal é músico e professor de música, e eu sei bem como é que é isso. A trilha sonora do filme parecia ser incrível, e a parte estética também. Afinal de contas, o mundo do jazz, do soul, do blues, da música negra americana como um todo, tem muitas das expressões artísticas mais incríveis que esse mundo já presenciou. Além disso, a forma de retratar o mundo dos vivos e o além também permite opções criativas muito diferentes do que a gente está acostumado. Por exemplo, no uso do 3D. Que tipo de estética, que tipo de codificação visual é feita para identificar esses personagens que estão no além? Outra coisa que me interessa muito é a forma como as pessoas imaginam a metafísica, como imaginam aquilo que existe para além do mundo físico, do mundo material. Eu acho que a expressão das pessoas a respeito desse além, a respeito desse mundo metafísico, revela muito sobre o imaginário das pessoas, sobre o repertório de ideias que a pessoa tem, sobre algumas criações coletivas que as pessoas acreditam em diferentes níveis. Enfim, por N motivos, o YouTube estava certo de me mostrar propaganda para esse filme. Parabéns, YouTube! Bom, eu terminei de assistir o vídeo, cliquei em outro vídeo e adivinha só, mais uma vez a propaganda do Soul. Hoje é o melhor. Ok. Terminando de ver esse vídeo, cliquei em mais um vídeo e... Hoje é o melhor. Bom, chegou o momento em que eu resolvi assistir esse filme. Aí eu fui até a plataforma de streaming oficial, eu assisti o filme e eu gostei bastante. E olha, mesmo depois de eu já ter assistido o filme, o YouTube continua me empurrando várias e várias e várias vezes essa propaganda. Por favor, senhor YouTube, eu já assisti o filme. Você pode parar de me mostrar essa propaganda. É o seu trabalho manipular os meus conceitos, os meus desejos, as minhas vontades e as minhas ações através da propaganda. E me mostrar dezenas de vezes a propaganda de um filme que eu já assisti não é uma forma eficiente. Melhore, senhor YouTube. Melhore. Acontece que a pessoa que estava assistindo comigo não entende inglês tão bem, então a gente assistiu o filme com a legenda em português. E normalmente na legenda, como em qualquer tradução, tem coisas que se perdem. A imensa maioria das palavras e dos agrupamentos de palavras não podem ser traduzidas de uma forma perfeita. Cachorro e dog não são exatamente a mesma coisa.
Eles podem ter um significado muito parecido e, ao mesmo tempo, ter uma sonoridade, uma estética, um contexto completamente diferente. Então, a pessoa que traduz, ela está pegando um texto fonte e interpretando esse texto e criando um novo texto que tem características próprias e se baseia no texto fonte. E isso acontece de formas diferentes em cada tipo de texto que é traduzido. Pensa, por exemplo, que se você estiver traduzindo um livro, a sonoridade das palavras e a quantidade de sílabas das palavras geralmente não vão ser elementos tão importantes de se preservar como em uma música, por exemplo. Se uma personagem de filme fala para outra "Happy Birthday to you", no livro eu posso traduzir como "Feliz aniversário para você". Seria uma tradução mais ao pé da letra. Mas se alguém estiver cantando "Happy Birthday to you" em uma cena de filme, faria mais sentido você traduzir como "Parabéns pra você". Embora "Happy Birthday to you" não diga parabéns, diz "Feliz aniversário". Você desejar felicidade para alguém em uma data específica é diferente de você parabenizar uma pessoa. Então, o sentido das palavras de "Happy Birthday to you" não se traduz perfeitamente em "parabéns para você", mas em uma cena em que a melodia tem que acompanhar uma música, ou então o movimento dos lábios de uma determinada personagem, aí pode fazer mais sentido você traduzir "Happy Birthday to you" como parte da canção "Parabéns para você". Então, quando você interpreta e busca equivalências, o que conta, o que importa, não é só o significado de cada palavra. Também tem muitas questões de contexto. Imagina uma cena. Ela acontece nos Estados Unidos e tem um personagem que é da Inglaterra. Por ser inglês, ele tem um sotaque muito diferente e ele está de alguma forma tentando disfarçar esse sotaque e falhando. Ele não quer que as outras pessoas percebam que ele é inglês, mas o jeito que ele fala deixa muito na cara, muito evidente para todo mundo que ele veio da Inglaterra. Agora imagina que você precisa traduzir essa cena de forma que ela faça sentido dublada em português. Como os ingleses e americanos falam a mesma língua, o sotaque da Inglaterra que o nosso personagem tem um impacto muito diferente se a cena for em português. Nesse caso, o personagem está tentando falar português? Então, quem sabe esse personagem é um português que está no Brasil tentando disfarçar o sotaque para fingir que é brasileiro. Aí a ideia do sotaque faz mais sentido. Mas para isso eu tive que mudar a nacionalidade de todos os personagens. E talvez isso estrague outras coisas da cena. Esse é só um de muitos exemplos de como a tradução pode ter muitas armadilhas em que a pessoa que está interpretando esse texto-fonte precisa fazer escolhas que são muito difíceis, que não tem necessariamente uma opção certa, uma opção perfeita e correta. Imagina que uma palavra tem vários sentidos e que, no meio de um diálogo, uma personagem falou essa palavra para outra, e o contexto deixa ambíguo qual desses vários sentidos a pessoa pode estar se referindo. É possível que, na hora de traduzir, a pessoa tenha que escolher um desses sentidos e acabe perdendo não só os outros sentidos que a palavra tem, mas também perdendo o fato de que a personagem falou uma coisa que é ambígua, o que em um diálogo pode fazer toda a diferença. Então essa pessoa vai ter que necessariamente tirar elementos do texto original. Nem que esse elemento seja a sonoridade das palavras. Alguma coisa vai ter que ser sacrificada. É por essas e outras que existe em italiano o termo traduttore traditore, que eu vou traduzir como tradutor traidor, porque a pessoa que traduz acaba traindo vários elementos do texto original. Bom, a partir daqui tem alguns spoilers a respeito do Soul, nada muito gigantesco que vá alterar o fim do filme, mas se você é uma pessoa que realmente não gosta de spoilers, tá aqui o seu aviso.
A partir daqui tem spoilers. O título do filme, Soul, já é em si uma ambiguidade, porque, como mostra no trailer, o personagem principal, Joe, ele tem uma relação muito grande com a música, inclusive a soul music, e ele morre e a alma dele vai para o além. Então a palavra soul, significando alma e significando o tipo de música, essas duas coisas incorporadas em uma só palavra, dá bem o tom do filme, mas de uma forma que é difícil de traduzir. Ele aprende que para uma alma vir para a Terra, para uma alma nascer, ela precisa ter algumas coisas, algumas características de personalidade. A forma como o filme traduz essas características para uma linguagem visual é através de distintivos que parecem um pouco com medalhas de escoteiros. Para que uma alma nasça, ela precisa de todos esses distintivos. E o último desses distintivos é uma coisa que no original em inglês se chama spark. Spark, traduzindo ao pé da letra, é faísca. Mas é claro, como a maior parte das palavras, ela também significa outras coisas. E a mais importante dessas coisas para o contexto do filme é o seguinte: imagina que você é um barril de pólvora. O que é que está faltando para você estourar? Falta uma faísca. É muito comum na língua inglesa, através de uma metáfora mais ou menos assim, usar a palavra spark como sendo aquilo que faz as coisas acontecerem, aquilo que faz a pólvora estourar, aquilo que faz você realizar o seu potencial, o que pode ser traduzido como a sua motivação. Bom, eu sei que existe mais de uma legenda para esse filme, mas na legenda que a gente assistiu, e que eu acho que é a que está correndo mais por aí pela internet, a palavra spark foi traduzida como missão. Normalmente, traduzir spark como missão talvez não fosse um problema tão grande, mas no caso desse filme, isso foi uma gigantesca traição. Como eu já falei antes, sempre que você traduz, você está deixando alguma coisa de fora, você está perdendo alguma coisa. Só que no caso dessa tradução, o uso da palavra missão muda completamente o sentido filosófico do filme. Bom, uma das perguntas mais comuns na filosofia de obras de mídias populares como filmes, discos, videogames, mas também nos botecos por aí, é a seguinte: qual é o sentido da vida? Qual é a essência da nossa vida? Por que é que a gente está vivo? Bom, existem muitas formas de explicar as respostas que já foram dadas para essa pergunta. Eu vou optar por uma forma que não é a mais precisa, não é a mais sofisticada e talvez nem a mais adequada. Mas é a que eu gosto mais e eu tô de férias, e como eu tô de férias, eu posso fazer mais o que eu quero e menos o que eu preciso. No corner direito, ele, pesando 108 quilos, o determinismo. Suas maiores armas são a técnica da metafísica, que afirma que existem divindades, e essas divindades determinam o sentido da nossa vida. Mas mesmo quando não usa essa arma, o propósito da vida pode estar escondido na física ou mesmo na biologia. No corner esquerdo, ele, pesando 108 quilos, a ausência. A ausência traz consigo armas muito fortes. As favoritas da torcida são o niilismo. O universo é frio e indiferente, nada faz sentido e nada importa. O absurdismo. O universo é frio e indiferente, mas ele abraça o frio, abraça o universo e é feliz dentro dele. E o existencialismo. O universo é frio e indiferente, não traz sentido nenhum, é minha responsabilidade criar o meu sentido.
Eu sei, essa não é a explicação mais minuciosa, mais detalhada e talvez nem a mais correta, mas eu acho que deu para entender que dentro desse campo de possibilidades faz muita diferença você dizer que a vida tem um sentido previamente estabelecido para você e que ela não tem. É nesse ponto que a tradução da palavra spark como missão põe por água abaixo o sentido filosófico do filme. Para não revelar nada muito importante a respeito da trama, basta dizer o seguinte: faz muita diferença dizer que todas as pessoas que vêm ao mundo têm uma missão e que todas as pessoas que vêm ao mundo têm uma faísca. Uma missão é uma coisa muito específica que você tem que fazer, que você tem que cumprir. Uma faísca é uma coisa que acende as suas possibilidades, que ilumina e mesmo causa uma explosão. Isso pode ser totalmente diferente de uma missão. A ambiguidade da palavra spark é um elemento fundamental da filosofia desse filme e da história dele também. Como é que pode uma palavra mudar completamente o sentido filosófico de um filme? Mas bom, acontece. Se você tem uma missão, o sentido da sua vida está determinado. Essa é a sua missão. Se você tem uma faísca, você pode ser determinista, pode ser essencialista, mas você também pode ser existencialista, ou absurdista, ou até nihilista. A palavra missão fecha essas possibilidades. Ao menos se você pensa na missão como algo que já está determinado antes de você nascer. Na música Triunfo, o Emicida falou: uns rimam porque têm talento, eu rimo porque eu tenho uma missão. Pode ser uma missão que ele escolheu ao longo da vida dele, e não, ou ao menos não necessariamente, uma missão que ele nasceu com ela. Bom, o Emicida detonava nas rinhas de MCs, e inclusive é daí que vem o nome Emicida. Então faz sentido que ele tenha ouvido muita gente dizendo pra ele que ele tinha muito talento. Só que dizer que ele tem muito talento reduz um pouco a dimensão do que ele tá fazendo com os versos dele, com a arte dele. O Emicida tem nos versos dele uma missão, mas no filme, o que o Joe tem na sua música talvez não seja exatamente uma missão, que ele já trazia consigo desde antes de nascer. No filme, colocando a missão como uma coisa que você tem desde antes de nascer, você está eliminando essa ambiguidade, que está lá no original, no termo faísca. E para mim, isso compromete todo o lado filosófico do filme. Claro, a estética linda ainda tá lá, tem personagens cativantes, tem uma história divertida, tem as músicas incríveis. Mas essa porta aberta, na qual você pode escolher de que forma você vê essa faísca, isso se perde. E pra mim, essa é parte da alma do filme. E a sua faísca?